Você já ouviu falar de alguma história que seja tão assustadora que as pessoas relutam em mencioná-la? Já passou por alguma experiência que permanece um mistério inexplicável em sua vida? Acredita que existam fenômenos que desafiam completamente a explicação lógica? No século XVII, em uma pequena aldeia rural no Japão, havia um segredo entre os moradores. Dizia-se que um fazendeiro, possuído por ganância, fez um pacto obscuro com uma entidade sobrenatural. O fazendeiro, desesperado por prosperidade, sacrificou o gado da sua fazenda em troca de uma riqueza inimaginável. No começo, a fazenda floresceu e o fazendeiro desfrutou dos benefícios da sua barganha. Mas, como em todas as histórias de pactos com o sobrenatural, o preço a ser pago era terrível. Uma criatura começou a rondar as redondezas da fazenda, deixando rastros de medo e miséria por onde passava. As pessoas viam sombras sinistras e ouviam uivos assustadores durante a noite. Com o tempo, a criatura tornou-se ainda mais feroz e destrutiva, assombrando a cidade e os seus arredores. As pessoas, aterrorizadas e enfraquecidas, foram forçadas a abandonar suas casas e suas terras. A cidade, antes pacífica, tornou-se um lugar desolado e amaldiçoado, onde a criatura vagava livremente, desprovido de obstáculos. As gerações futuras herdaram as histórias assustadoras de seus antepassados e a cidade desapareceu no esquecimento, assim como o fazendeiro, que nunca mais foi visto. Recentemente, na tranquila cidade de Azo, localizada em uma região remota do Japão, acontecimentos sinistros e inexplicáveis começaram a acontecer. Tudo começou na noite de outubro de 2022, quando um fazendeiro afirmou ter encontrado pegadas misteriosas e chifres esculpidos em uma árvore perto de sua fazenda. Uma família inteira afirmou ter testemunhado algo ou alguém rondando a sua propriedade. Os depoimentos das testemunhas foram registrados pela polícia local e a cidade estava em alerta. As autoridades locais decidiram investigar os relatos e patrulharam as áreas onde os avistamentos eram mais frequentes, porém, nada foi descoberto. Em dezembro, a situação tomou um rumo sombrio. 3 adolescentes que estavam voltando de uma festa desapareceram misteriosamente. Suas famílias relataram desaparecimento à polícia, desencadeando uma busca intensa na área. Em janeiro, um corpo mutilado foi encontrado em uma fazenda abandonada. As autoridades alegaram que o corpo correspondia à descrição de um dos adolescentes desaparecidos. Haviam chifres esculpidos e marcas na pele da vítima. O choque tomou conta da cidade enquanto as investigações continuavam. Medo e suspeita permeavam as relações entre os moradores. As investigações policiais pareciam não levar a lugar algum, enquanto a cidade mergulhava em um clima de paranoia e desespero. Até o dia de hoje, os outros 2 adolescentes permanecem desaparecidos. E apesar dos esforços incessantes da polícia na investigação, nenhuma pista adicional surgiu para esclarecer o que pode ter ocorrido com eles. O desaparecimento dos adolescentes em Azo havia desencadeado um clima de medo e apreensão na cidade, e à medida que o tempo passava, a situação se tornava ainda mais sinistra. O que começou como um mistério isolado rapidamente se transformou em uma série de eventos perturbadores. Outros jovens e até mesmo alguns adultos começaram a relatar encontros perturbadores com uma figura sombria, com chifres e olhos brilhantes nas montanhas. A polícia local ficou sobrecarregada com o aumento do número de ocorrências e relatos, todos compartilhando características alarmantes e semelhantes, e testemunhas descreveram a mesma figura sinistra e o sentimento de que estavam sendo observadas. Padrões perturbadores começaram a surgir, sugerindo que algo muito além de explicações racionais estava em jogo. Uma equipe especializada foi convocada para investigar o fenômeno crescente. Eles analisaram minuciosamente os relatos, examinaram os locais dos desaparecimentos e interrogaram as testemunhas. No entanto, as pistas continuavam escassas e o medo na cidade só aumentava.
Alguns acreditam que a cidade estava enfrentando uma maldição ancestral que finalmente havia se materializado. A comunidade estava dividida entre os que acreditavam nessas histórias e os que ainda mantinham o ceticismo. Enquanto a polícia lutava para encontrar respostas, a cidade de Azul continuava a ser assombrada por uma presença misteriosa e ameaçadora. O aumento nas ocorrências e a identificação de padrões perturbadores deixaram todos com um sentimento de apreensão constante. A história dessa entidade remonta a séculos atrás, quando Azul era uma cidade rural isolada, cercada por montanhas majestosas e florestas densas. As pessoas da região acreditavam que a cidade estava protegida por uma entidade ancestral conhecida como Uchiatama, ou Cabeça de Vaca. De acordo com a lenda, o Cabeça de Vaca era um espírito guardião que protegia a cidade e suas terras férteis. No entanto, ao longo do tempo, à medida que Azul crescia e as tradições eram esquecidas, a Cabeça de Vaca foi negligenciada e esquecida. Foi nesse momento que uma série de eventos trágicos e uma crescente decadência econômica atingiram a cidade. A comunidade, desesperada, começou a se voltar para rituais antigos em busca de proteção e prosperidade. Foi então que um homem, conhecido apenas como Hiroshi, fez um pacto sombrio com forças sobrenaturais, em troca de poder e riqueza. Como parte do pacto, o Hiroshi foi transformado em uma entidade sinistra, com a aparência de um touro humanoide, o Cowhead. Seu papel era aterrorizar a cidade como uma punição pelos pecados da comunidade e como um lembrete das tradições esquecidas. Ao longo dos anos, o Cowhead tornou-se uma figura temida e a cidade entrou em declínio. O medo e a superstição tomaram conta e as pessoas evitavam as áreas onde a entidade era vista. Hiroshi, agora aprisionado em sua forma demoníaca, estava destinado a vagar eternamente pelas montanhas de Azul, representando um lembrete sombrio da conexão entre a negligência das tradições e o preço a pagar. A verdade sobre a origem do Cowhead era mais complexa do que qualquer um poderia ter imaginado. Ele não era apenas um vilão, mas uma consequência sombria das ações desesperadas de uma comunidade em declínio. Enquanto a investigação prosseguia, a cidade de Azul se confrontava com as suas próprias falhas e com o preço de suas escolhas. O Cowhead era ao mesmo tempo uma vítima de seu tempo e uma ameaça constante para a cidade que ele assombrava. Várias chamadas foram feitas para as autoridades locais de pessoas em pânico, relatando avistamentos do Cowhead. As vozes trêmulas e os pedidos de socorro ecoavam nas noites escuras, criando um clima de constante tensão. Alô, por favor, preciso de ajuda. Por favor, venham aqui rápido. Eu tô vendo uma criatura olhando para mim do lado de fora da minha casa com chifres e ele não para de me olhar por mais de 30 minutos. Por favor, venham rápido. Eu não sei o que fazer. Está nos observando, nos observando. Por favor, venham logo. Várias testemunhas alegaram ter capturado imagens perturbadoras do Cowhead em suas câmeras e telefones celulares. As imagens mostravam uma figura sombria com chifres, muitas vezes parada nas proximidades de locais de avistamento. Os jornais locais começaram a relatar os desaparecimentos e os avistamentos do Cowhead, aumentando ainda mais o frenesi em torno do mistério. Manchetes alarmantes destacavam a presença sinistra da entidade. Pessoas na cidade compartilharam histórias perturbadoras de encontros com o Cowhead. Descreveram sua presença aterrorizante, seus olhos brilhantes e a sensação de que estavam sendo observadas constantemente. A cidade de Azul estava inundada por relatos perturbadores, imagens sinistras e pedidos de ajuda desesperados. O mistério do Cowhead havia se infiltrado em todos os aspectos da vida na cidade, transformando-a em um lugar de medo e incerteza constante. Um rumor recente conta sobre um professor que inexplicavelmente obteve alguns fragmentos do conto original do Cowhead. De acordo com o rumor, o professor estava levando a classe a um passeio escolar. Ele tinha o hábito de entreter os estudantes no ônibus com histórias de fantasmas. Os estudantes que tendem a ficar agitados em viagens longas ficavam notavelmente concentrados enquanto ouviam as terríveis histórias do professor. Muitos ficavam realmente assustados. Depois de um tempo, o
professor anunciou que contaria para eles um lendário conto esquecido chamado Cowhead. Porém, antes que ele pudesse terminar a primeira frase da história, as crianças começaram a entrar em pânico. Pare! Eles choravam. Não nos conte! Uma criança ficou pálida e tampou os ouvidos, e os outros começaram a gritar, mas o professor se recusou a parar. Eles disseram que os olhos do professor se tornaram brancos e ele continuou a contar como se uma força invisível tivesse tomado sua mente. Quase uma hora depois, o professor recobrou os sentidos e descobriu que o ônibus tinha caído em uma vala. Todos os estudantes tinham desmaiado e espumavam pela boca. O motorista estava caído sobre o volante, suando e tremendo, e não está claro o que aconteceu depois, apenas que o professor nunca mais contou Cowhead outra vez.